Programa Manhã Viva, começando aqui na sua TV Canção Nova Portugal. Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda todos que estão a nos acompanharem agora pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, TV Canção Nova. Mais um programa, estamos aqui hoje com um tema que vai despertar o interesse de muitos, com certeza. Vamos conversar sobre a ligação entre a fé e o trabalho. A ligação entre a fé e o trabalho, é possível conciliar os dois? E nós, para essa conversa, temos aqui já conosco a presença do nosso convidado que vai nos orientar nesse tema, que é o Dr. José Briços Lino. Ele é professor da Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração. Veio de Setúbal para estar conosco, para nos dar a graça dessa conversa, a oportunidade, né, de conhecermos, de crescermos, porque o Manhã Viva traz sempre temas importantes para o nosso crescimento. É um programa maravilhoso e vale muito a pena você continuar conosco. Já quero acolher aqui o Dr. Briços. Muito obrigada. Muito obrigado eu pelo convite, é um prazer sempre estar aqui convosco. Bem-vindo. E para começarmos bem o nosso programa, nós vamos para o nosso momento de oração. Vamos pedir a Deus a sua bênção nesse dia, a sua graça. Rezamos por nós aqui nos estúdios, pela nossa equipa, pelo trabalho que realizamos. Pedimos, como diz o salmista, que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Para o nosso trabalho, principalmente. Então, vamos rezar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E rezamos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora começamos bem, rezando, nos colocando na presença de Deus. Mas nós vamos ver agora uma pequena peça sobre a importância de que Deus nos criou para sermos felizes. Sabia que Deus está sempre conosco? Ele nos acompanha onde quer que nós estejamos, no trabalho, em casa, nas atividades que nós fazemos durante o dia. Nós podemos experimentar de várias maneiras a presença de Deus. E é isso que nós vamos ver nessa pequena peça. Vamos acompanhar. Deus está comigo. Sempre que me lembro disso, meu coração se alegra e experimento sua presença. Às vezes de forma bem simples, mas não tenho dúvidas. É Ele falando comigo. No vento que sopra em meu rosto, no abraço de um amigo, na chuva que cai, no pássaro que canta e em todos os momentos do meu dia eu sei, Deus está comigo. No trabalho, na escola, na rua, no supermercado, no passeio e também em casa, Deus não me abandona e faz de tudo para que eu seja feliz. E quando a dor me visita, eu sei, Ele continua comigo, segura minha mão e me ajuda a caminhar de cabeça erguida. Muitas vezes, Ele me diz através de uma música ou até de uma pessoa que eu nem conheço: eu estou contigo, vamos, coragem! Sim, Deus está comigo. E esta é a razão por que eu posso ser feliz. Coragem, Deus está conosco. Que bonito esse pequeno vídeo que já nos anima para a conversa que nós vamos ter aqui com o Dr. Briços. Ele já esteve no nosso programa em outra oportunidade, né, Dr. Briços? Que bom que está de volta conosco. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí da sua atividade profissional, da sua atividade apostólica. Bom, eu sou professor na Universidade Lusófona,
na área de Ciência das Religiões e dirijo lá um instituto chamado Instituto de Cristianismo Contemporâneo, que dedica-se a fazer investigação na área do cristianismo contemporâneo. É a área do cristianismo, digamos, da área da ciência das religiões. Tem várias correntes religiosas e eu estou mais dedicado a esse aspecto. E também dirijo lá uma revista científica de teologia chamada Ad Eternum, que tem participação de teólogos católicos, protestantes, anglicanos, enfim, várias correntes dentro da fé cristã, não é? E depois também sou cristão e tenho uma atividade religiosa e, portanto, digamos, é isso, essencialmente. Que bom. Mas eu achei muito interessante um pequeno trecho que a nossa produção colocou aqui, de Timothy Keller e Catherine. Diz assim, Dr. Briços, a maioria das pessoas que se sentam nos bancos das nossas igrejas nas manhãs de domingo passa mais tempo da sua vida no trabalho do que em qualquer outro lugar. No entanto, podemos facilmente fazer dessa trajetória de seguir a Cristo uma questão de devoção pessoal e atividades na igreja. E eu quero começar perguntando para o senhor, é possível conciliar a fé e o trabalho? Sim, claro que é possível. Aliás, para uma pessoa que seja um cristão convicto e comprometido com Deus, não há outra maneira. Porque aquela peça que vocês passaram aí agora, muito bonita, sobre a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida, pois ela também se faz, também existe no tempo do trabalho. Quando estamos no trabalho, nós não tiramos o chapéu de cristão quando saímos da igreja. Isso não é realmente verdadeiro cristianismo. A fé é um estilo de vida. Sim. E tem que afetar todas as dimensões da nossa vida. Nossas dimensões de familiar, das relações sociais e humanas, relações do trabalho e também as relações religiosas, vamos dizer assim, com os nossos irmãos na fé. Portanto, é qualquer coisa que tem a ver com toda a nossa vida. Portanto, tem que ver com o trabalho. E como dizem nesse texto, a grande parte do tempo que as pessoas passam durante a semana é no trabalho. Aliás, existem até casos de pessoas que, por causa de viverem, da forma como a sociedade está organizada, viverem, por exemplo, trabalharem em Lisboa, vamos dizer assim, ou nos grandes centros, e viverem na periferia, muitas vezes, tirando o tempo de trabalho, as 8 horas que fazem no trabalho, e depois o tempo que demoram, sei lá, 2 horas, se calhar, a ir para o trabalho e 2 horas a vir, quando chegam a casa, estão muito pouco tempo com os filhos, estão muito pouco tempo para eles próprios e depois vão dormir. Portanto, durante a semana estão essencialmente no trabalho. Ora, se a fé não afetar o nosso trabalho, não tiver a ver com isso, então é um bocadinho estranho para conseguir compreender. Sim. O senhor é especialista em ética e ciências religiosas, né? Já estuda essa área. E muitas pessoas, doutor Briços, quando elas estão a trabalhar, mas quando elas encontram um chamado, uma vocação, elas pensam que devem se desligar das suas ambições profissionais, das realidades profissionais, né? É mesmo assim? Sim, é muito interessante que o nosso amigo Max Weber, que é um sociólogo do princípio do século, ele explicou que Martinho Lutero, quando, na altura da Reforma Protestante, ele atribuiu um novo sentido à palavra Beruf, que é a palavra vocação em alemão. E atribuiu um sentido neste caso. Até aí pensava-se que a vocação divina só se podia refletir num trabalho religioso, ser padre, ser pastor, ser freira, ser monge, etc. Sim. E ele partiu do princípio que não, a vocação divina também se reflete na vida profissional. E, portanto, eu posso ser um carpinteiro, posso ser um advogado, posso ser um engenheiro, pode ser uma pessoa qualquer com a minha atividade profissional e, apesar disso, eu ter uma vocação de Deus para exercer aquela profissão. Ora, isto é uma perspectiva que muda todas as coisas, não é? Totalmente. Muda todas as coisas. Nós podemos estar numa profissão, e nem falo apenas nas profissões de ajuda, ser médico, enfermeiro, psicólogo, etc., de relação de ajuda. Falo mesmo noutro tipo de trabalhos, porque há sempre uma interação pessoal, há sempre uma relação
com quem nos lidera ou com os nossos subordinados, há sempre relações com outras pessoas. E se a fé não afetar a nossa vida diária, então ela não vai servir para muito, não é? Diz a Bíblia que a fé sem obras é morta, não é? Sim. E o senhor se recorda de alguma passagem ou passagens bíblicas onde está relacionado, onde Deus faz essa referência ao trabalho? Bom, nós temos que voltar ao princípio. No princípio da Bíblia, no livro de Gênesis, com a expulsão do Éden, dos nossos primeiros pais, são atribuídas algumas... muda o clima, muda o quadro, não é? Sim. A partir daí a mulher passou a ter filhos com dor, a terra passou portanto, essencialmente tiveram que passar a ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto. Porque antes apenas tinham que estender a mão e escolher um fruto e comer e pronto, não tinham que trabalhar. Então, desde o princípio dos tempos, que a ideia do trabalho ficou associada a uma maldição. E então, o trabalho ficou visto como sendo uma maldição. Aquilo que foi amaldiçoado realmente foi a terra, mas nesse sentido, mas as pessoas interpretaram como sendo o trabalho que tinha sido uma atividade amaldiçoada. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas a verdade é que a Bíblia, ao longo do texto exalta repetidamente a dignidade do trabalho. Sim. A importância do trabalho, a realização do ser humano através da vida profissional. Isto acontece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós vamos aos livros sapienciais de Salomão, por exemplo. No Antigo Testamento encontramos inúmeras dicas sobre isso, tanto no caso do homem como no caso da mulher. É interessante. Mas depois vamos ao Novo Testamento e encontramos também a mesma coisa. O apóstolo São Paulo, por exemplo, há um momento em que ele tem que ser muito claro e dizer quem não trabalha também não coma. Verdade. Porquê? Porque havia um discurso e uma ideia de que a parousia, a segunda vinda de Cristo, estava iminente. E, portanto, muitas pessoas começaram a pensar, não vale a pena trabalhar. Então, se Jesus está quase a volta... E outros pensavam até que nem valia a pena casar. Ficar à espera, né? Estava à espera. E o apóstolo Paulo percebeu que isso estava a trazer destruição social e trazer malefícios sociais, e então disse, foi mesmo radical, se quem não trabalha não coma. Então associou, digamos, a existência humana e a dignidade humana à questão do trabalho. Nós vamos ver, por exemplo, esse problema, só mais este aspecto, no feudalismo, na Idade Média, nós vemos que o trabalho era uma coisa que só era adequado aos servos da gleba ou aos escravos. Os nobres não trabalhavam, os nobres faziam festas, iam à caça, faziam bailes, entregavam-se ao ócio. Portanto, isso não era uma coisa adequada. Portanto, os nobres viviam dos rendimentos. Então, isso significa que essa ideia do trabalho como maldição foi persistindo durante muito tempo. E por isso hoje nós temos alguma dificuldade em olhar para o trabalho como uma coisa realizadora, sim, como uma coisa dignificante do ser humano, como alguma coisa em que Deus também está presente. Sim. E é aí que Deus está presente, na fé, a fé no trabalho. Mas essa passagem que o senhor trouxe é muito interessante e serve até para nós em casa, para os pais, né? Para os filhos, quem não trabalha também não deve comer. Exatamente. Radical, mas necessário, né? Para alertar também sobre a importância. A responsabilidade pessoal, porque a nossa responsabilidade, quem é que me dá o meu comer? Se eu tenho condições para trabalhar, se eu tenho trabalho, e aquilo que eu falei no Novo Testamento, não é, as pessoas não trabalhavam, não é que não tivessem trabalho, ou que não, é porque não queriam. Ou também não eram pessoas que não tinham saúde para trabalhar. Sim. Porque, por exemplo, as mulheres viúvas mais idosas, nos inícios da igreja primitiva, nós sabemos que foi quando foram instituídos os diáconos, o diaconato foi instituído, foi porque havia muitas mulheres que não conseguiam trabalhar, já muito idosas, viúvas, não tinham quem as sustentasse, e então a igreja tinha uma espécie de uma sopa dos pobres, vamos dizer assim, para atender essas pessoas. E, portanto, não é isso, é pessoas que não podiam trabalhar, tinham saúde, tinham oportunidade e não queriam trabalhar. E isso é muito importante, quer dizer, está ligado à realização pessoal, sim, à realização como ser humano e também uma certa responsabilidade perante a sociedade. Sim. Porque eu não tenho que depender de ninguém. Se eu posso trabalhar, eu devo angariar o meu sustento, não é? Doutor Briços, e a partir dos evangelhos, na sua visão assim, de historiador, de estudioso, né? O que Jesus trouxe de novo para nós?
a respeito do trabalho, a visão dele? Olha, o sentido de responsabilidade está muito presente. Por exemplo, está lá dito que se alguém for construir uma torre, primeiro deve fazer contas, deve fazer um orçamento, não vá dar-se o caso, depois acabar o dinheiro e a pessoa ser alvo de chacota, Sim. por exemplo. E, portanto, digamos, de uma maneira geral, Jesus não falou muito sobre a questão do trabalho, que eu me lembro, assim, de momento, não falou muito sobre a questão do trabalho. Mas a verdade é que é curioso uma coisa, ele chamou pessoas que eram trabalhadores. Exato. Ele foi chamar os pescadores, foi chamar Mateus, que era que um cobrador de estavam a impostos, trabalhar, que estavam né? no trabalho. Estavam no trabalho. E até se costuma dizer, se tu queres uma pessoa, atribuir uma tarefa a uma pessoa, dá essa tarefa a uma pessoa que está a trabalhar. Não faças a uma pessoa que está ociosa por opção. Não é? Isto fala-nos muito sobre que quem quer, quem realmente tem a noção da importância do trabalho, é uma pessoa confiável. Não é? É essencialmente isso. De resto, Jesus não falou propriamente muito na questão em matéria do trabalho. Aliás, às vezes há pessoas que põem esta questão assim, e isto é um pensamento falacioso. Sim. Jesus ou o apóstolo Paulo ou os apóstolos nunca falaram contra a escravatura, por exemplo, o sistema da escravatura. Pois é evidente que a sociedade estava organizada dessa maneira. Não era uma pessoa que ia mudar um sistema. E tanto que só séculos mais tarde é que o sistema desapareceu. Então, há coisas que não são faladas porque não é, digamos, o propósito ou não é eficaz fazê-lo. O que há que fazer é como lidar com as circunstâncias em que nós temos. Tanto, por exemplo, na igreja primitiva havia escravos e havia senhores de escravos, não é? Os servos, não é? E eles estavam par a par na igreja. Mas há cartas apostólicas que ensinam, por exemplo, as cartas pastorais, a Timóteo, a Tiago, ensinam como lidar com essas pessoas para que elas, na igreja, sejam consideradas pessoas iguais. E é por isso que Paulo diz que em Cristo caiu as barreiras de separação entre as pessoas, entre macho e fêmea, entre homem e mulher, entre judeu e gentio, portanto religiosas, e também a barreira social, entre servo e livre. Ou seja, as pessoas que estavam nas igrejas, nas comunidades cristãs, essas pessoas ali eram irmãos. Ninguém era mais do que o outro, porque tinha dinheiro, ou porque era homem ou era mulher, ou porque vinha do judaísmo ou vinha dos cultos pagãos. Não. Ali eram todos cristãos, eram todos iguais. E, portanto, digamos que há aí Jesus concentrou-se naquilo que era importante naquele momento, no contexto em que existiam. Não é? Sim. E é bonito o senhor trazer para nós essa visão que muitas vezes, embora conheçamos a palavra de Deus, a gente não consegue ter essa percepção, né? Que o Senhor traz para nós. Eu acredito que quem está a nos acompanhar em casa está gostando muito e aprendendo, né? Ver um outro lado e também valorizar o próprio trabalho, né, doutor Rubens? Sim, sem dúvida. Aliás, os orientais têm uma outra mentalidade completamente diferente dos ocidentais. E é muito interessante que os japoneses têm uma palavra chamada Ikigai, a palavra Ikigai, que significa fazer uma relação, encontrar um significado entre talento, paixão, profissão e missão na sociedade. Ou seja, eles relacionam tudo isto. Mas isto, para mim, também é evangelho. Embora venha do Oriente, esta ideia, esta filosofia venha do Oriente, mas o Evangelho também fala. De certa forma tem esta mesma filosofia. Quer dizer, há uma missão, assim como Lutero dizia, há uma vocação divina no trabalho que eu faço, na minha vida profissional. Não precisa ser uma profissão, entre aspas, religiosa, um mundo religioso. E, portanto, se isso existe, significa que Deus tem uma expectativa na maneira como na maneira como eu desempenho as minhas funções profissionais. Não é? Ele tem uma expectativa. Não é? E, portanto, isso significa que eu tenho uma responsabilidade não apenas perante as pessoas, não apenas perante o meu patrão, o investidor, ou o meu chefe, ou os meus subordinados, ou a minha empresa, mas eu tenho uma responsabilidade também perante Deus pela maneira como eu me conduzo no meu trabalho. E isso dá-nos um peso de responsabilidade realmente muito diferente. Mas, como eu digo, isto não é exclusivo do cristianismo. Até no Oriente existe esta ideia de que a vida não pode ser compartimentada. Há muito esta ideia em certos setores cristãos, quando se está na missa ou no culto ou no que for, é uma coisa e a pessoa depois cá fora é outra. Não, a pessoa é a mesma.
é a mesma. Se os valores e os princípios orientadores da vida que são passados não se refletem na nossa vida cá fora, não adianta muito nós nomearmos cristãos, não é? E é verdade, quando nós nos conscientizamos disso, a gente vive melhor, com mais fecundidade, né? A nossa atividade profissional, independente da nossa atividade, ela é importante, tem o seu valor, né? E levando em conta assim, a habilidade de cada um de nós, as nossas capacidades, como que a gente pode fazer no trabalho para a gente conciliar, doutor Briços, não fazer essa divisão, né? Como o senhor referiu há pouco. Como que a gente pode conciliar na nossa atividade dessa forma, a forma corresponder a essa expectativa que Deus tem sobre nós? Olha, eu quando estava a cumprir o serviço militar já há muitos anos, tinha uns colegas que diziam assim, eu estou aqui porque estou obrigado, e faziam as coisas contrariados. Eu nunca tive essa filosofia, porque, eu não fui para a tropa voluntariamente, fui porque fui convocado para ir, pronto. Mas já que tinha que lá estar, fazia as coisas o melhor possível. Eu trabalhava com um comandante que, quando eu cheguei lá, disseram, vais trabalhar com o fulano tal, estás tramado da tua vida. O homem é horrível, o homem é uma besta, o homem E foi mesmo assim, o homem é não sei o quê. Bom, tudo bem, ok, eu disse, bom, eu vou fazer o que é normal fazer, o que eu devo fazer e pronto. E olha, até agora, até ao fim do meu serviço militar, estive a trabalhar com esse homem, eu não tenho a mais pequena coisa a dizer daquele homem. Nunca lhe vi os dentes. Olha. Ele nunca sorriu para mim, uma vez, que fosse, mas, por exemplo, a minha filha nasceu, estava eu no serviço militar, e pedi-lhe para ir à maternidade, para ver, não sei o quê, e várias vezes, situações assim, ele facilitou-me sempre. Porquê? Porque eu tinha o meu trabalho sempre em ordem, sempre em dia, cumpri sempre as minhas obrigações. E ele nunca me colocou qualquer obstáculo. Portanto, os comportamentalistas, os psicólogos comportamentalistas têm um mantra que é comportamento gera comportamento. Não é? Se eu for na rua e sorrir para uma pessoa, a tendência da pessoa se calhar é sorrir. Não é? Se eu fizer má cara, a tendência da pessoa é ficar. Não é? Comportamento gera comportamento. Se eu no meu trabalho semear sementes de concórdia, sementes de eficácia, sementes de brio profissional, eu se calhar é isso que eu vou colher, não é? Agora, às vezes há situações de conflito, situações de opção que tem que se tomar, mas aí temos que pedir a Deus que nos ajude. Mas a sua experiência de vida é muito bonita e nos edifica também, nos ensina, né? Para quem está acompanhando agora em casa, tem certeza que está bebendo aí dessa riqueza, né? Que não só o conteúdo, mas também a experiência pessoal do Dr. Briços. Mas antes de nós fazermos o nosso intervalo, nós vamos ver uma pequena rubrica a título de informação para quem está acompanhando Manhã Viva sobre algumas patologias da visão. Também, se a gente não tem uma boa visão, não conseguimos realizar bem o nosso trabalho. Então, vamos acompanhar e aprender um pouco sobre a questão da visão. Olá, bom dia para si que nos acompanha. Para mim é uma alegria estar aqui neste momento. Bem, estamos aqui para mais uma rúbrica de saúde e bem-estar. Uma rúbrica sobre a visão, um dos nossos maiores sentidos, um dos 5, aliás. E estamos aqui então numa óptica em Fátima para falarmos sobre miodesópsias e fotópsias, duas palavras caras que a doutora Sílvia Oliveira, optometrista de profissão, nos irá a desmistificar. Bem, o que é isto? Mas primeiro bloco, vamos ter um primeiro bloco a falar sobre as miodesópsias e depois no segundo bloco vamos afincadamente falar sobre então as fotópsias. Mas para agora, miosópsias. O que são miosópsias? Miodesópsias são, como nós gostamos de lhes chamar, moscas volantes. É um fenómeno entópico do olho, ou seja, é a percepção de pequenos pontos que flutuam no campo visual e que são percepcionados particularmente quando fixamos
uma estrutura branca, como seja, por exemplo, uma parede, ou em dias muito luminosos, como seja um dia de sol. Bem, falámos então do que é e agora que sintomas? As pessoas começam a perceber que de vez em quando parece que há um ponto ou um cabelo que parece que flutua no espaço, e muitas vezes confundem isto com insetos ou como se tivessem um cabelo que passam a vida a desviar. A verdade é que as coisas não desaparecem porque são processos que acontecem realmente dentro do olho. E o que é que causa ver estas moscas, ver estes fios de cabelo? Isto, basicamente, a ideia é a seguinte: isto acontece tudo dentro de uma estrutura que se chama o corpo vítreo. O corpo vítreo é uma espécie de uma gelatina que nós temos dentro do nosso olho e que uma das funções também é dar estrutura ao olho. Como disse antes, isto é uma estrutura em gel, que é feita maioritariamente de água, mas que tem pequenas partículas em suspensão e que estão então quietas e sossegadinhas. Mas com o avançar da idade, este gel começa-se a liquefazer e aquilo que antes eram partículas que estavam estáticas agora movem-se, e ao moverem-se vão produzir uma sombra na retina que o cérebro identifica como algo que se está a mover dentro do campo visual. E como é que podíamos diagnosticar? O diagnóstico passa por fazer exames ao fundo do olho para que se percebam a presença destes corpos que flutuam. E o tratamento? O tratamento depende muito da causa. E isto porquê? Porque se as miodesópsias forem um fenómeno resultante da idade, a verdade é que não há grande tratamento a fazer, e o que acontece é que as pessoas terão de se habituar a viver com esta condição. No entanto, em situações mais graves, podem resultar de processos inflamatórios do olho ou, em último caso, de um descolamento da retina. Ou seja, o tratamento aqui está sempre em função da causa que provoca a percepção destes corpos que flutuam no espaço. E como é que nós podemos prevenir? Isto é, se há uma prevenção? Bem, a verdade é que não há prevenção. Quando o fenómeno acontece e porque não se sabe qual é a sua origem, o melhor que há a fazer é mesmo consultar um profissional de saúde para se perceber em que situação é que se encontra. Numa situação que não tem perigosidade nenhuma ou numa eventualidade, numa situação mais grave que exija uma observação rápida por parte, por exemplo, do médico oftalmologista. Então, neste caso, estas doenças são maioritariamente para pessoas mais idosas? Não necessariamente. Tendencialmente manifestam-se mais com o avançar da idade. Contudo, também podem ocorrer em situações, por exemplo, de miopias grandes, e aí não é necessário que o paciente já tenha idade para percepcionar estes fenómenos. Bem, ficou-se a saber mais sobre miodesópias. Não perca, na segunda parte vamos falar então sobre fotópsias. Até já! Agora vamos chamar um pequeno intervalo, mas já voltamos para conversar mais com o Dr. Briços sobre a ligação entre a fé e o trabalho. Programa Manhã Viva de volta à nossa TV Canção Nova Portugal. A ligação entre o trabalho e a fé é o tema do nosso programa, da nossa conversa boa de hoje. Temos aqui a presença do Dr. Briços, que é professor, investigador, estudioso, né, das ciências da religião, e tem trazido para nós uma visão muito diferente de como nós podemos viver bem a nossa atividade profissional sem necessidade de desconectá-la da nossa fé. Estamos aprendendo muito e vamos continuar a conversa neste segundo bloco, mas antes de nós retomarmos aqui a nossa partilha, nós vamos ver a segunda parte da rubrica sobre as patologias da visão. Estamos aqui então para a segunda parte desta rubrica. Estamos aqui para saber mais sobre o nosso sentido da visão. Nesta segunda parte vamos então falar sobre as fotópsias. Mas antes de mais, quero perguntar à doutora Sílvia se as fotópsias e as mesópsias são duas patologias comuns. São duas patologias frequentes e que muitas vezes podem estar associadas uma à outra, mas não necessariamente. Então, o que é isto das fotópsias?
As fotópsias são a percepção de pequenos pontos luminosos dentro do campo visual, mas é um fenómeno que tem origem dentro do olho e não é resultado de um fator externo. E quais são os sintomas? Os sintomas são a percepção de pontos luminosos que podem ser pontuais, podem ser clarões ou então ter até a forma de faíscas. Normalmente são mais percepcionados em condições de iluminação mais baixas, ao contrário das moscas volantes que falamos há pouco, que são mais percepcionados em situações de ambientes mais claros. As fotópsias percebem-se mais em ambientes mais escuros. E as causas são as mesmas que nas mesópsias? Não necessariamente. As fotópsias podem ser fenómenos que resultam, por exemplo, de um movimento muito brusco da cabeça, como quando espirramos, por exemplo, ou quando sofremos um impacto no olho, mas também podem ser o resultado da tração do vítreo na retina e aqui produzem-se estes flashes. A percepção destes flashes normalmente no campo periférico, no campo periférico. E como é que nós também podemos diagnosticar esta patologia? Basicamente, quando uma pessoa percepciona flashes, o que deve fazer é ir rapidamente a uma consulta de oftalmologia, porque compete ao médico oftalmologista determinar se a percepção destes flashes resulta, por exemplo, da tração então do vítreo sobre a retina e que possa estar, por exemplo, iminente um descolamento de retina que precise de tratamento rápido. E esse tratamento, qual é? Muitas vezes os médicos veem-se na necessidade de fazer laser para evitar os descolamentos de retina. Então existe alguma prevenção? É assim, não é fácil nós tomarmos atitudes que nos permitam prevenir esta percepção de flashes ou luzes. No entanto, na presença delas, devemos sempre consultar um especialista de visão para perceber qual é o grau de perigosidade a que estamos sujeitos. Mais uma rubrica Saúde e Bem-Estar concluída. O saber não ocupa lugar. E se você tem algum problema de visão, já sabe, siga o conselho da doutora Sílvia e vá a um profissional de saúde. Não espere. E bem, já ficámos a saber mais então sobre as mesópsias e as fotópsias. Portanto, até uma próxima, se Deus quiser. Estamos de volta ao programa Manhã Viva, retomando aqui a nossa conversa com esse tema desafiante para nós e que é muito importante que a gente aprofunde, né, entenda melhor como conciliar a fé com o trabalho. E eu quero retomar aqui a nossa conversa com o Dr. Brice, fazendo essa pergunta de novo para ele, para que ele traga assim para nós, se eu puder trazer de uma forma prática, né, como a gente pode conciliar a fé e o trabalho. Bom, eu acho que essencialmente a ligação entre a fé e o trabalho tem 3 dimensões. A primeira é uma dimensão realmente pessoal. Por exemplo, para os empresários, para os investidores, a forma como é que eles lidam com os lucros, não é? Por exemplo, se a ideia desse investidor, dizendo-se cristão, for uma pessoa que queira viver a sua fé na sua vida profissional, se calhar não faz muito sentido gastar comprar um avião só para jato particular para ir dar umas voltas, ou um iate de milhões de dólares, ou qualquer coisa assim, ou estorricar o dinheiro em coisas que não são pão nem podem satisfazer, nem servem de utilidade a ninguém. Portanto, a forma de usar isso é uma forma, fala muito da pessoa em si, da fé, da forma como a pessoa usa a fé no trabalho. Eu lembro-me que o capitalismo começou na história, na Europa, essencialmente com Calvino, digamos assim. Qual era a ideia dele? Ele achava que se a pessoa tivesse sucesso no seu trabalho, era um sinal de Deus de que era predestinada à salvação, porque havia a ideia da predestinação, não vou entrar muito nisso aqui, não é o nosso tema hoje. E então, a forma é o sucesso no trabalho. Então, agora, se ele tendo sucesso no trabalho, sim senhor, a determinada altura tinha determinados lucros. O que é que ele fazia com isso?
Isto é o início do capitalismo, que era um capitalismo de rosto humano. Não tem nada a ver com o capitalismo de hoje, Sim. que é um capitalismo selvagem, que as pessoas que não tem rosto. Verdade. Os fundos estrangeiros e não sei o que, não sabe nada. Então, os lucros, o que é que ele fazia? O que é que eles faziam? Uma parte era para reinvestir, para criar novos postos de trabalho, criar riqueza, continuar a criar riqueza. Outra parte era para os pobres, portanto, havia muita pobreza, muita dificuldade para... E uma pequena parte ficava para o próprio, mas tinha uma vida frugal, digamos assim. Não era uma vida de luxos e de superficialidade. Portanto, a fé na dimensão pessoal é um aspecto importante. Mas isto também se verifica não apenas com os investidores, verifica-se também com os trabalhadores. Imagina uma pessoa que recebe o seu salário e estouram em coisas que não são uma necessidade, digamos assim, e se calhar os filhos e a família passam necessidades, a questão coloca-se da mesma maneira. Sim. Se a pessoa é um cristão, então vai estourar o dinheiro em coisas fúteis. A segunda dimensão é a forma de lidar com os outros com quem trabalhamos. É uma dimensão relacional. Sim. Ou seja, se for um empresário, um patrão, um líder, um chefe, um encarregado, como é que ele lida com os seus subordinados? É numa atitude naturalmente exigente, de exigência, dentro do que está previsto na prática profissional, mas ainda assim uma atitude humana ou é uma atitude desumana? Eu lembro aqui que há pessoas que trabalham em certas empresas, até multinacionais, que nem podem ir à casa de banho aquilo é cronometrado quando a pessoa vai à casa de banho, é uma coisa ridícula. Pronto. Então, esse aspecto, como é que eu lido com as pessoas? Eu honro as pessoas que trabalham para mim ou não. Mas se for um subordinado, também pomos a coisa no mesmo sentido. Eu honro aquele que é o meu líder, que é o meu chefe, ou não. Se eu sou um cristão, eu vou ao encontro das necessidades dele, daquilo que ele espera de mim, ou não. E vice-versa. E depois a última é a responsabilidade social da empresa, que é a dimensão social. Que hoje muitas empresas... Hoje já contemplam isso, até porque há a lei do mecenato e outras facilidades fiscais, não é? Benefícios fiscais para Sim. quem investe. Então há muitas empresas a apoiar instituições de caráter social. Então isto dá a dimensão de que a empresa tem uma responsabilidade na sociedade. Porque muitos empresários pensam que a empresa não tem que dar nada à sociedade. E às vezes pensam também não tem que dar muito aos trabalhadores, então nós somos uma economia de salários baixos, não é? Que enfim não podemos competir com a China, com a Índia, não é? Com o Bangladesh, e então, por acaso, a economia portuguesa, em alguns setores mais tradicionais, soube-se remodelar bem, o caso do calçado, o caso dos têxteis, em que apostaram em determinados nichos de mercado, passaram a ter produtos inovadores, mas pagam melhor aos seus trabalhadores e então estão a conseguir sobreviver. Aquelas que não conseguiram fazer, continuavam naquela ideia dos salários baixos e de mais do mesmo, acabaram por fechar. Então acho que, sendo líder, portanto, ou empresário, patrão, chefe, encarregado, ou sendo trabalhador ou colaborador, como agora se diz, ou o que for, sendo um cristão, quer numa posição, quer noutra, tem sempre que ter em conta estes aspectos, não é? Eu estou aqui, mas estou aqui a trabalhar para alguém, não é? As pessoas com quem eu lido. O que é que eu faço com aquilo que é o pagamento da minha força de trabalho ou os lucros da minha empresa e o que é que eu faço com a sociedade? São três aspectos que têm muito a ver com a fé no trabalho. Não é? Muito interessante. O senhor falando aí me lembrou o nosso fundador, né? O nosso pai fundador dessa obra, Canção Nova, que dizia sempre para nós, o nosso patrão é Deus. É Ele que está nos vendo quando a gente está executando, né? Mesmo que outras pessoas não estejam vendo, mas Deus está vendo, né? O que eu faço. Eu queria fazer uma pequena pausa para mostrar para os nossos telespectadores esses 3 livros que estão aqui. São sugestões muito boas relacionadas a este tema do trabalho, sugestões da nossa livraria Canção Nova. Você pode ligar e pedir. Tem um livro aqui muito bom, lançado recentemente pelo padre Adriano Zandoná, A Libertação da Mente Ansiosa,
Às vezes o trabalho também causa isso em nós, né? A ansiedade, a preocupação exagerada. Então, nesse livro, o Padre Adriano dá muitas dicas e conhecimento para a gente curar-se, né? Dessa ansiedade. Outro livro é A Direção da Alma e a Vida Perfeita. São textos belíssimos, também da literatura ascética e mística, e é de São Boaventura, da editora Paulus. Uma boa dica também para nós aprofundarmos, e também a leitura de livros espirituais faz sempre muito bem a nós. E o outro livro é Burnout, né? Que é uma síndrome que está muito hoje, muitas pessoas são acometidas dessa síndrome de burnout. Como evitar síndrome de esgotamento no trabalho e nas relações. Olha aí, boa literatura para nós, e você pode pedir na livraria Canção Nova. Mas voltando aqui à conversa, o tempo já vai a correr. Como eu dizia, a conversa é boa, né, doutor Brisco? Eu queria que o senhor falasse para nós qual o propósito, né, do trabalho, na sua visão. Bom, como eu já disse, por um lado, o trabalho tem um propósito de realização pessoal, não é? E, aliás, nós vemos isso em alguns profissionais, ou artistas, sejam eles trabalhadores intelectuais, sejam artistas, sejam pessoas que fazem, ou mesmo que não seja nessa área, pessoas que trabalham em serviços ou noutra coisa qualquer, pessoas que fazem um trabalho, mas fazem com gosto. Fala-se muito dos funcionários públicos, que alguns atendem mal, etc. Não sei. Eu aqui há 2 anos ou assim fui à Loja do Cidadão, na minha cidade, à Loja do Cidadão, tratar de um assunto qualquer, ou renovar o passaporte, ou o cartão de cidadão, ou o que foi. Eu fui atendido por um trabalhador que o homem estava muito bem disposto, uma postura profissional excelente. Eu, no fim, dei-lhe os parabéns. Eu disse, olha, falam tanto não sei o quê, mas olha, o senhor não sei o quê. E já falei com outras pessoas que foram atendidas por ele, por acaso, e as pessoas dizem o mesmo. Ou seja, uma pessoa pode fazer a diferença. Eu não sei nada da vida desse homem, nem sei se é o homem de fé, se não é, não faço ideia nenhuma. Mas uma pessoa pode fazer a diferença na postura em que está no trabalho. Agora, há um aspecto que é o seguinte. Havia um grande filósofo que já não está entre nós, que é o professor Agostinho da Silva, que dizia uma coisa muito curiosa. Dizia, o homem não foi feito para trabalhar, mas para criar. E eu creio que o que ele queria dizer era essencialmente isto. O ser humano é um ser naturalmente criativo. E, portanto, não foi feito para fazer procedimentos profissionais completamente repetitivos, como, por exemplo, estar numa linha de montagem, passa aqui uma coisa, põe um parafuso, depois passa outra, põe outro parafuso, depois passa outra, põe outro parafuso. A pessoa tem que estar concentrada no que está a fazer, senão o parafuso não vai ao sítio, mas também deve ser complicado estar sempre a pensar naquilo, não é? Então, qualquer dia, já vai, possivelmente ainda vai ser no nosso tempo, nós vamos ver esse tipo de atividade profissional ser substituído pela robótica. Sim. Os robôs fazem isso. Fazem. Mais barato, os robôs não engravidam, os robôs não adoecem, os robôs não têm que ir à casa de banho, os robôs não são sindicalizados. Não pedem baixa, né? Não pedem baixa. Portanto, vai acontecer. Então, eu creio que o que o Agostinho da Silva queria dizer é que o trabalho humano é bom que tenha alguma função criativa. Agora, sim, nós podemos fazer isso no comércio, na maneira como nós atendemos as pessoas, quem está na vida comercial, ou mesmo na indústria, em alguns aspectos, ou nos serviços, podemos, ou nos aspectos mais criativos, mais das artes, etc. Portanto, porque o homem, Deus não é apenas o Criador, mas é todo criativo. Eu chamo-lhe o Criador, não é, do universo, mas o todo criativo. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos essa função criativa em nós. E se calhar nunca lhe damos espaço. Pensemos naquelas pessoas, por exemplo, que têm uma profissão, enfim, destas um bocadinho mecânicas, mas que têm um hobby. E chegam a casa, por exemplo, construir barquinhos, fazer miniaturas, fazer não sei o quê. Aquilo para eles é muito importante.
é o quê? É a função criativa, a pulsão criativa que está neles, que encontra ali um escape. Sim. Eu fui reitor de uma universidade sénior na minha cidade muitos anos. E vi chegar à universidade muitas pessoas, inclusive médicos e outras pessoas, engenheiros, etc., pessoas que durante a sua vida ativa tinham uma vida muito profissional muito absorvente e não conseguiam dar vazão à pulsão criativa. E agora o que é que eles queriam fazer? Queriam aprender a pintar, queriam aprender italiano, queriam, sei lá, fazer coisas artísticas e aprender música, tocar viola e outras coisas. Então, isso está presente no ser humano. E é uma pena que nós nas escolas, isto tem a ver com uma revolução educativa que um dia vai ter que acontecer. Sim. Em Portugal nós temos uma escola ainda do século XIX. Isto não é crítica a governo nenhum. É uma mentalidade que existe. Que os meninos todos... a escola foi feita a pensar na Revolução Industrial. Agora já estamos noutra onda. E os meninos aprendem todos a mesma coisa, têm todas as mesmas atividades, de uma maneira geral, quando não se vai ao encontro daquilo que são as tendências e as vocações e os talentos deles, não é? Individuais. Individuais. Sim. Porque a pessoa é mais feliz se puder dar vazão aos seus talentos individuais, sabendo que tem que contribuir para a sociedade de alguma forma, não é? Então, mas isso, enfim, isso dava outro programa. Com certeza. Mas está a ver, eu penso que o Agostinho da Silva estava muito certo do que disse. Nós temos uma pulsão criativa pela nossa natureza espiritual. Lá está a ligação entre a fé e o trabalho. Natureza espiritual. Uma pessoa que apenas põe um parafuso de 30 em 30 segundos não pode dar lugar à pulsão criativa. Pelo menos no trabalho, no espaço do trabalho. Então, alguma coisa vai acabar por mudar nesse sentido. Mas que bonito, o trabalho como forma de criação, né? O homem foi feito não para trabalhar, mas para criar. E nós podemos ser muito criativos no trabalho que a gente faz, né, doutor Brice? Absolutamente. Mas tem determinados locais de trabalho que nós vivemos, há um pouco falávamos sobre isso, que não nos propicia viver esses valores cristãos, né? Eu queria que o senhor falasse aí, para quem está nos acompanhando em casa, que faz um trabalho que talvez não goste tanto e também num ambiente que não é favorável. Qual deve ser a postura de nós cristãos quando a gente faz um trabalho onde a gente lida até mesmo com situações de injustiça ao nosso redor? Bom, em termos de valores cristãos, há pelo menos um valor que nós podemos desenvolver num quadro desses, que é o valor da paciência. Não é? Isso mesmo. Eu costumo dizer, não peça a Deus paciência se não vem aí tribulação, porque a tribulação produz a paciência, não é? E a fé é provada, e quando a fé é provada também está escrito, produz a paciência. Bom, mas numa situação dessas, se uma pessoa está num contexto profissional que detesta aquilo que faz, há pessoas assim, detestam aquilo que faz, não gostam nada, mexa-se, tente sair dessa profissão, tente partir para outra, tente procurar alguma coisa que goste de fazer. Eu sei os problemas do trabalho, do mercado de trabalho, as limitações, eu sei isso tudo. Mas a pessoa pode estudar, pode tentar enviar currículos, pode tentar adquirir novas competências para passar a fazer outra coisa, se não está feliz onde está, porque está-se a desgastar e rapidamente entra em burnout, nesse tal esgotamento profissional. Por outro lado, quando nós estamos num contexto, por exemplo, como citou, de injustiça no trabalho, é uma boa forma para nós exercermos a paciência, mais uma vez, mas também podemos dar lugar a uma coisa que o apóstolo Paulo diz lá aos Gálatas, que faz parte do fruto do Espírito, que é a temperança ou o autocontrole, o domínio próprio. Sim. Não é? Porque se eu vejo uma injustiça, eu não tenho que reagir de uma maneira abrupta, inadequada, porque mesmo que eu tenha razão, perco a razão logo a seguir. Então, nós temos domínio próprio, autocontrole, não é? Isso é uma coisa cristã, é um princípio cristão, não é? Muito claramente. E depois, por outro lado, nós podemos ser... Jesus, no Sermão do Monte, uma das coisas que ensinou é que disse, são felizes ou bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores não são pacifistas, isso é uma atitude política. São
Pacificadores são aqueles que constroem a paz, constroem pontes. E, portanto, nós, numa situação dessas, podemos, eventualmente, ser aquela pessoa que constrói pontes. Ou seja, há uma pessoa que está a ser injustiçada, vem ter connosco e queixa-se, não sei o quê, nós ficamos revoltados e não sei o quê. Se calhar essa não é a melhor maneira de resolver o problema. Se calhar a melhor maneira de resolver o problema é tentar perceber o que é que provocou essa injustiça e tentar ajudar, contribuir para construir pontes para que essa injustiça seja superada. Sim. Tanto quanto está na nossa mão. O que não está na nossa mão nós não podemos fazer. E depois há uma outra coisa, que é um cristão que tem a noção de que Deus está presente na sua vida em todo o tempo, incluindo no tempo do trabalho, também pode pedir a Deus sabedoria. Sim. O apóstolo Tiago diz que nós podemos pedir sabedoria a Deus e Deus dá liberalmente para lidar com a situação. Tanto com a pessoa que foi injustiçada, como com outra que provocou a injustiça, não é? Portanto, há aqui várias formas que a nossa fé nos garante ou nos fornece para nós tentarmos ser um fator de bênção, digamos assim, de construção perante as injustiças e não apenas ficarmos indignados, não é? Porque já temos na política pessoas muito indignadas com isto. O que falta é fazer a diferença, não é? Porque às vezes as pessoas ouvem as queixas, se inflamam e acabam piorando a situação, né? Incentivando algo que não vai ser bom nem para aquele ambiente de trabalho, nem para a própria pessoa, né? Exatamente. Mas é muito bonito quando o Senhor traz para nós essa dica, o Senhor falou várias vezes, né? Que nós precisamos fazer a diferença no ambiente de trabalho, na forma como nós trabalhamos e também na forma como nós nos relacionamos com as autoridades. Isso eu acho que ficou muito claro para quem está em casa, foi assim uma luz, um despertar para viver um tempo diferente, né? E depois há outra coisa, nós cristãos passamos sempre uma influência onde quer que nós estamos, até no local de trabalho. Eu vou contar só uma história que aconteceu comigo muito rapidamente. Eu estava com uma pessoa que era um presidente de Câmara, já há muitos anos, portanto, e estava numa reunião qualquer em que estavam mais pessoas, e estava eu, estava ele e estava mais 2 ou 3 pessoas, já não me lembro bem quem eram. E ele estava a falar e tal, e eu estava ali no grupo também, e ele disse uma asneira, um palavrão. Imediatamente, desculpe, senhor pastor. Ou seja, o facto de eu estar ali, ele sentiu que não devia ter dito aquilo. Sim. Percebe? Então, nós passamos uma influência, quer nós queiramos, quer não. Não precisamos de andar a badalar num sino aquilo que somos. As pessoas, ao lidarem connosco, são influenciadas. Nós somos sempre influenciados, quer no sentido positivo, quer no sentido negativo, com as pessoas com quem interagimos. E se nós cristãos passamos uma boa influência, então isso é qualquer coisa que não se vê, mas se calhar que perdura e que é muito importante. Que bom. Doutor Brice, chegamos ao final do nosso programa. Infelizmente, passou muito a correr esse programa, mas nós queremos agradecer a sua presença. Em nome da Canção Nova, todos que acompanharam o programa, muito obrigada por tanta coisa boa que o Senhor trouxe para nós, tanta informação, conteúdo bom. Que Deus abençoe sua missão. Muito obrigado, foi um prazer. Prazer foi Deus nosso. abençoe a Canção Nova também. Amém. O prazer foi nosso. Muito gosto, como dizem bem os portugueses, e muito gosto também de ter a sua companhia aí do outro lado, sempre unido a nós aqui na Canção Nova Portugal. Deus abençoe. Esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Há uma playlist do Manhã Viva. Envie esse programa para alguém que está precisando ressignificar o seu trabalho e a sua atividade profissional. Vamos olhar com outros olhos e agradecer a Deus o trabalho que Ele nos deu, porque em tempos de crise nós temos que agradecer muito a Deus o que Ele nos dá. Então, até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Bom trabalho para você. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando
neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.